Bom, gente, tira o microfone, teve um vídeo aqui que ficou sem áudio por conta da bateria, descarregou. Tô aqui no Museu do Apartheid. Temos aqui os quadros mostrando um pouquinho da história. Bem legal para entrar aqui, são 60 rands, bastante foto. O que foi legal que eu tive a oportunidade de ver, deixa eu até passar um pouquinho. Tive a oportunidade de ver aqui foi o seguinte, a história do Apartheid, ela começou de uma maneira bem louca. Os holandeses estiveram aqui. Antes eu achava que era só uma questão racial, o Apartheid. Ok, é a forma mais fácil de entender a história do Apartheid. Aqui são os nomes de algumas ruas dos distritos. Tá, eu tenho que prestar atenção na escada que é mais curta que o meu pé. E a questão do distrito começou como? A colonização ela foi holandesa. Nisso, os britânicos tinham interesse aqui, mas a parte da economia se desenvolveu com a exploração de trabalho escravo pelos holandeses aqui na África do Sul. E a ideia do apartheid ela veio depois que os britânicos se introduziram aqui no meio da comunidade e através da mão de obra trabalhadora, é até estranho falar isso, parece até o petista, mas eu não sou, através do que eles chamam de work labor, pela mão trabalhadora e tal, eles incutiram as ideias do que era a sociedade britânica e os direitos que eles deviam ter como trabalhadores. Olha para isso. E através disso se começou uma resistência à ideia do trabalho escravo e se desenvolveu uma guerra, uma luta interna aqui, tiveram várias mortes e após essa disputa dessa questão da classe trabalhadora quanto ao fim do trabalho escravo e tudo mais, o que eles tiveram que fazer? E aí foi implementado a questão do apartheid. Aí o apartheid entra naquela questão que se imagina, que foi simplesmente a questão das cores, mas não foi. E o apartheid funcionou como? Eles designaram algumas áreas para as pessoas. Um dos critérios era a cor, e existia também não só a cor, mas era a questão do tipo de trabalho. Tinha o trabalho que você era desejado, você era um tipo de trabalhador desejado, e você era o trabalhador não desejado. Não consegui ler todos os detalhes aqui, porque tem coisas aqui que eles meio que te dão um toque no sentido de, tem o guia local. Então, através dessa divisão de trabalhador desejado e não desejado, a questão de cor, você ganhava um ID card, tipo um RG nosso, né? E no final do RG havia também a questão das letras, o W, se você era branco, tudo começa com essa questão, né? A questão do branco. Você era descendente de britânicos e holandeses, você tinha preferência e você já ia para uma área mais nobre, onde tinha uma escola melhor e tudo mais. Então, no ID card, W é o white, tinha o K, que eu entendo que seria os mais pobres, ou o color, K-A, color. Eu vou até voltar lá para ver a letrinha certinha para vocês. O M é o Malay, porque também tinha a questão dos asiáticos por aqui. E aí, com base no seu ID, você ficava indicado para que área da cidade você ia. No caso aqui, o museu é na parte do 6. Eu devia parar para ler tudo isso daqui, como vocês podem ver, mas a zona 6, antes de tudo, a zona 6, ela, antes do apartheid, era uma área bem, vamos dizer, boêmia, onde ficavam os artistas, a coisa da noite, músicos e tudo mais. Eu vou mostrar uma das fotos que mostram isso. E esse museu ele está localizado na área 6, mas a ideia dos ID cards eu achei muito, para não dizer a palavra, bizarra.
Tem os modelos aqui, ó. Quer ver? Vou tentar mostrar pra vocês. Dat is toch ook bizar. Ja. Ik vind dat doen ze nog steeds in de VS. Muito. In de VS doen ze Aqui as imagens. Demolida a área. Daar hebben ze echt werk. Als je Segregado. universiteitspapieren naar je ras gebracht. Distrito. Dat is wel verrassend was. Pessoal aí do Ceará, e pelo menos que eu entendi, é o único lugar que eu fui que tem essa divisão por distrito. O restante é a questão de bairros. Mas antes da demolição, a galera, você pode ver, uma zona mais pobre. Eu vou tentar virar aqui para mostrar o ID card para vocês. Look this. Existe então essa classificação, a divisão da sociedade ó, por áreas. Até aí, ok. E depois a classificação pela raça, sobre a questão sobre o apartheid. Então aqui ó, nos RGs, como vão poder ver, ó, ao final deles indicava a sua classe, né? Então, e aí os, pelo que entendi, isso aqui era o top de linha. Agora vamos ver aqui onde está a marcação que eu li sobre as letras. Aqui. Falei. E aqui os negros, né? Eram só 3 letras, eu achava que tinha a letra E. Brancos, Malayer e Cape Color. E tinha esse daqui, ó. Identification number, representante da CUPSI, não. But what is Malay? I don't know. I try to check this. Vamos ver mais algumas coisas. Depois eu vou ver quem que pode me explicar o que era uma lei. Eu não entendi até agora. Mas aqui algumas coisas da época da demolição. O que é interessante que eu estava lendo ali é o seguinte: com o seu ID funciona igual um Green Pass, um Green Card, que você utilizava para passar pelas áreas. Então, se você no seu ID não indicava que você era um daqueles, que você pertencia àquela religião, você não passava, você seria punido por isso. Então, por isso a necessidade de estar carregando aquele ID. E aqui o memorial. Cara, é meio bizarro, e aí é um comentário pessoal, acreditar que, como ser humano, a gente segregava as pessoas pelas coisas mais idiotas possíveis. E a gente percebe que no mundo moderno, por mais que tenham se passado anos e a gente tem um histórico, museus e tudo mais, a gente continua caminhando no mesmo ponto, que tipo, sei lá, na minha cabeça segregar é uma besteira. Eu acho que o mundo é tão grande, tem espaço para todo mundo. Você faz o seu melhor, você tem o seu espaço garantido no mundo. Você não parasita, você por trabalhar, contribuir com a sociedade, não teria por que você ser segregado por isso. Então, cara, é bem complicado. Tenho muito mais a falar sobre isso, mas temos a questão de, vamos dizer assim, dependendo do que for dito, você pode ser cancelado ou não. Temos aí, no Brasil hoje, temos uma segregação em andamento, vamos dizer dessa forma. Temos uma democracia tão forte que ninguém pode expressar o contrário do que o governo deseja, senão... enfim, para quem é do Brasil vai entender isso. Uma democracia pujante que eu não posso me expressar. E o pior de tudo, o governo não precisa nem ter olhos em tudo, a gente tem uma militância muito forte para fazer isso. E eu creio que a segregação, o apartheid começou por uma questão não só pelo racismo, mas a questão de cultura, né? E aí ela vem se reforçando justamente
nessa questão. Isso é estratégia de guerra. Você divide e depois conquista. Então, look this. Aqui, acho que tá replicando aqui o que seria um quarto mais simples da casa das pessoas negras, né? Os nativos de Cape Town. Essa era a divisão, ok? Os nativos, white, a gente já sabe quem são, mas realmente eu estou muito mais curioso para entender o que é esse meio termo entre eles, esse M, os Malay da vida. É sobre isso. Grant, could you explain me what means the Malay in that division, white color, and have the middle of the ID card is Malay, but it's not clear to me who was the people. I think that's like Indian. Indian, Yeah. but they say something about the look this, Oh, Malay is people from Malaysia, Malaysia. so like Southeast Asian. Oh, okay. Look this. Oh, top. It's clear to me. And this one is a politician. Or 01 ID. Because the white is Dutch and British. Okay. K is a colored for local people. Yeah, I don't. And Malay, okay. I just understand this. There's a different. But this ID with the number is on the group. Yeah. Cupsy. Like this guy's Malay, so he's like basically Indian. Então tá, a segregação era feita dessas três formas. Brancos, a galera da Malásia e os negros. E depois essa questão das áreas. Deixa eu ver. Where's the pictures from the... Cape Town. 1800, ok. Então, durante esse período, era dessa forma que a coisa era. O Distrito 6, que eu queria dizer pra vocês. Isso aqui, ó. 1700 e 1800, antes de todo aquele rolê do apartheid. Não me entendam mal quando eu falo assim, tá, gente? Eu sou muito despojado pra falar. Em alguns momentos. Não tenho aquela coisa... Ainda não tenho esse cuidado ainda do que eu vou dizer ou não, então... Não sei editar, então vocês sabem que vocês vão ver os vídeos na íntegra. Tirando a última parte, que eu achei... Cara, eu achei muito legal a última parte lá do castelo. Contudo, meu microfone descarregou a bateria, então não sei como é que vai ficar a qualidade desse áudio. Mas é isso. Eu gostaria de ter visitado o Museu do Apartheid lá em Joanesburgo. Pelos comentários e até pelo material que se acha na internet, ele é maior. Ele praticamente faz a divisão física de como é que eram as entradas das pessoas brancas, as entradas das pessoas de cor. Eu posso falar negro, né? Tô dentro do pacote. Então, eu tenho local de fala, não é isso que se diz? Então mostra literalmente como é que era a diferença dos locais, tipo, o que era um banheiro de negro, um banheiro de branco. Aqui não é tão grande, mas é interessante para ter o início de uma ideia de como é que foi a história e ter maiores detalhes. Eu vou agradecer meu amigo Grant. Isso aqui não estava no meu radar também, então agradecer pela ideia do castelo e a ideia do museu. Have another point near here? What? Have another point to visit near? I don't know of anything else. Ok. Não sei se eu já disse, mas eu achei muito interessante. Não que eu concorde, mas eles também conseguiram fazer a divisão da Table Mountain para negros e para brancos. E é muito doido. Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Creio que seja para suporte. Não sei quem é. Tipo uma grife. PewDiePie.
Diego Peters. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui o básico de informação que eu tive, para não ficar tão longo também. E é isso. Eu achei muito legal. 30 anos depois, não importa onde nós estivermos, nós estamos aqui. Então fica aí a palavra pra galera. Muito legal. É sobre isso. E todos os lugares aqui tem alguma coisa que lembra o Mandela também. Só de curiosidade.